oi, você está no canal Lumos Magia Cartomancia, aqui é a Síbil, e hoje nós vamos fazer uma tiragem especial. Fiquem à vontade, sintam-se muito bem-vindos. Nós vamos fazer uma tiragem na força do negrinho do pastoreio, tá? O negrinho do pastoreio, milhões de pessoas rezam para ele. Ele não foi canonizado ainda pela igreja. Na linha na Umbanda, ele está na linha das almas. Eu já rezei muito pro negrinho do pastoreio e ele nunca me falhou. Eu não sei se vocês já sabem a história, mas a história se passa no Rio Grande do Sul. Em tempos mais antigos, em tempos da escravatura, né? Ele era um escravo, ele não tinha nome, ele ficava muito triste por isso, né? Todo mundo chamava de negrinho. E ele que cuidava, porque no Rio Grande do Sul as estâncias têm cavalos, tem gado, e alguém tem que pastorear, né? Isso tudo não fica lá assim. Então o dono da estância, um belo dia, uma bela noite, disse para ele que era para ele ir pastorear o rebanho. Ele foi pastorear o rebanho. Só que um cavalo, que era um cavalo baio, sumiu e ele não conseguiu encontrar. Então ele voltou para a estância, né, para pedir socorro, para alguém ajudar. Mas o dono da estância mandou que ele fosse de novo procurar de qualquer maneira que trouxesse, que ele fosse, caminhasse pelos campos e coxilhas e que desse um jeito de achar. E ele foi e ele não achou, e ele voltou. Esse dono da estância era muito mal, né? Daqueles proprietários de escravos daquela época horrível do Brasil, né? Ele, como castigo, ele amarrou o negrinho em cima de um formigueiro. Então, o que é que ele esperava? Que no dia seguinte, quando ele chegasse lá, o negrinho estivesse morto e consumido, né, pelas formigas. Quem sabe o que é formigueiro grande, de verdade, formigueiro assim, de campo, né? Olha, no dia seguinte ele foi olhar, o negrinho estava intacto e atrás dele estava a Nossa Senhora, Maria, Mãe Maria. E o negrinho saiu voando em cima de um cavalinho que ele gostava muito. E até hoje ele atende as pessoas que perdem coisas, para que as pessoas achem essas coisas. Ele acha o que foi perdido. O usual é que se acenda uma velinha branca e diga para o negrinho do pastoreio, né? Negrinho do pastoreio, acenda essa vela para ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Existem outras lendas, outras versões da lenda. Algumas são mais suaves para as crianças, né? E outras são inclusive mais tristes ainda. Mas o fato é que a gente vai fazer essa leitura aqui com a seguinte pergunta: vou achar o que perdi? Então você vai se sintonizando nos cristais aqui, tá? Aqui a gente tem o cristal de quartzo verde, tá? Cristal de quartzo verde. Aqui a gente tem o citrino. Aqui a gente tem a pedra da estrela verde, tá? É da estrela verde. Aqui a gente tem a
calcita mel rolada. Aqui a gente tem o jaspe dálmata. E aqui a gente tem a esmeralda. Vai escolhendo a sua pedra, de acordo com a sua energia, com a sua intuição. Eu escolhi para fazer essa tiragem aqui o deck do Senhor dos Anéis. Aí as pessoas vão perguntar, mas como tá falando assim de Brasil, do sul do Brasil, e tá escolhendo o deck do Senhor dos Anéis, que é um universo criado por um britânico, pelo Tolkien? Mas eu estou escolhendo sim, porque no universo do Senhor dos Anéis, na Terra-média, existe uma sociedade, um dos povos, porque lá não é um povo só, não são só os humanos de Gondor, nem só os hobbits, nem só os anões que vivem, né? Vivem outros povos. Entre eles, os cavaleiros de Rohan, que é uma região que me lembra muito Rio Grande do Sul, com pradarias, os cavalos maravilhosamente tratados, os cavalos, na verdade, da guarda do rei, da guarda do reino, são cuidados pelo Éomer, que é o sobrinho do rei, e as pessoas têm seus cavalos, mas é um reino de minifúndios, então quem tem o cavalo para utilizar para suas próprias coisas, né? Não existe escravidão em Rohan, que é a terra dos Rohirrim. É bem complicado dizer esse nome, provavelmente eu não devo ter acertado, mas eles são os cavalheiros deste reino. E lá a única pessoa escravizada era o rei, que estava escravizado por magia, ele estava magiado, mas isso é um assunto para outro dia. Eu estou só explicando por que eu escolhi esse deck aqui e por que eu acho que ele vai ser muito assertivo, tá? Então eu vou colocar a carta, todo mundo já escolheu, né? Vamos para a carta do quartzo verde, a carta do citrino, a carta da pedra da estrela verde, a carta da calcita mel rolada, a pedra do jaspe dálmata e a esmeralda, tá? E você já perguntou, né, se você vai achar aquilo que você perdeu. Você pode até fazer mais de uma pergunta. Eu sempre me atenho a uma coisa só quando eu converso com o negrinho do pastoreio, né? Eu tenho muito apreço por ele. Vou colocar essa imagem aqui no quadrinho e a gente acende a velhinha branca ali, tá? Tá tudo nos conformes. Gostaria também de indicar alguns canais no YouTube que tem músicas lindas sobre o Negrinho do Pastoreio. Eu aconselho a música Negrinho do Pastoreio dos cantores de ébano, tá? É muito bonita. Eu escuto incontáveis vezes. Bom, então acredite você, seja você um bandista e veja o Negrinho do Pastoreio como, né, na linha das almas, ou seja você um católico que acha que o Negrinho do Pastoreio é um santinho e deve ser canonizado, independentemente disso, por favor, faça sua pergunta e confie nele. Dica da Síbil. Muito bem, vamos revelar para o quartzo verde. A sua resposta é sim. Negrinho do pastoreio vai achar e devolver a querência que você perdeu, a coisa que você perdeu. Que eu não sei o que é, mas você aí sabe o que é, tá? E vai ser uma coisa rápida, porque aqui nós estamos com
a carta do carro e, bem coincidentemente, no reino de Gondor. O Théoden, o rei, concentra todo o poder e a munição de seu exército para contra-atacar os orcs, né? E ataca os orcs que estavam atacando o reino. Mas isso é uma outra história. O importante é que Negrinho do Pastoreio você vai achar o que você perdeu. Vamos para o citrino. O citrino aqui é a roda da fortuna. Você também vai achar, Negrinho do Pastoreio vai achar para você aquilo que você perdeu. A carta da roda da fortuna, quando ela sai assim para a pessoa, é porque a pessoa está com boa sorte. Mas ela pede que a pessoa lembre que a roda gira, que um dia ela pode não estar com tanta boa sorte. Então trate de não perder mais coisas, tá? Mas a sua resposta aqui é positiva, sim. Você vai achar o que você perdeu. Agora vamos para a pedra da estrela verde. Aqui é o julgamento. Essa carta, ela não responde, tá? Ela não responde porque é assim. Ela pode ser um sim, um não, um talvez. Para quem plantou bem, ela é sim, para quem plantou mal, ela é não. Então tem que ser retirada uma outra carta, que é o que nós estamos fazendo agora. E apareceu o sol. Então a sua resposta é sim. Negrinho do Pastoreio vai fazer você achar o que você perdeu. Todos que acharem, por favor, não esqueçam de acender uma velinha branca. É para Mãe Maria também, para Negrinho do Pastoreio e Nossa Senhora. Tá. Agora para quem escolheu a calcita mel rolada. A resposta é sim. É a justiça. Você vai achar o que você perdeu. Para quem escolheu o jaspe dálmata. A resposta é sim, o imperador. Você vai achar o que você perdeu. Para quem escolheu a esmeralda, tá? Então, para quem escolheu a esmeralda, a resposta é não, porque apareceu a carta da morte. Não sei se está dando para todo mundo ver, tá? Tá dando para todo mundo ver. Vamos aproximar mais. Então, nós tivemos, na verdade, 5 sims e 1 não. Então, agora, para a gente ficar pensando em termos de por que não é, por que a pessoa não vai achar aqui, é porque, na verdade, essa coisa já pode estar até em outra dimensão. Aqui é a carta que o Gandalf confronta o Balrog, que é um demônio da antiguidade, e o Gandalf pede a sua vida, mas depois ele vai renascer. Então, quem sabe você precisa de um renascimento espiritual para merecer encontrar essa coisa. E também existe um outro detalhe. Às vezes, a pessoa, tá, eu perdi uma coisa, mas na verdade a pessoa não perdeu, sabe? Roubaram da pessoa, desfizeram já a coisa. Vamos supor que a pessoa que tenha perguntado aqui para Esmeralda, eu vou achar a minha aliança de ouro que eu perdi. Bom, pode ser que um bandido já tenha roubado, que tenha sido roubada, desfeita, né? Porque o ouro a gente funde e a gente também, ele é fundido de novo, né? Ele é colocado numa temperatura alta e
a sua aliança já pode estar lá em outro país, já pode estar incorporada a um tabletinho de ouro, né? Então, existem essas possibilidades também, né? Então, a sua aliança não existe mais. Por exemplo, é um exemplo que eu tô dando. Mas na maioria das vezes é porque a pessoa precisa tratar assim, passar por mais um pouquinho de evolução espiritual, pensar mais a respeito, ver o que aconteceu, ter muito amor no coração, ter misericórdia, ter compaixão, ter tudo isso, tá? E quando a pessoa chegar a esse ponto, ela talvez ache. Então, nós tivemos, ó, para quem escolheu o quartzo verde vai achar, citrino vai achar, pedra da estrela verde vai achar, calcita mel rolada vai achar, jaspe dálmata vai achar, esmeralda não vai achar. Pode ser uma questão de por enquanto, né? Ou pode ser que a coisa não exista mais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que acendam uma velinha para Negrinho do Pastoreio e para Maria. Olha só, ele tá até com uma velinha na mão, né? Ele tá montando o cavalo preferido dele. Essa aqui já é... Aparece um pouco da estância embaixo, as estrelas, mas a gente pensa nele como no astral, né? Como uma pessoa que tem outro plano ajudando a gente aqui, tá? Uma pessoa que sofreu muito e que é muito querido aqui no sul, em todo o sul do país, e acredito que em outras regiões também. Obrigada por ter me acompanhado até agora. Eu agradeço ao Negrinho do Pastoreio, a Nossa Senhora, ao deck, a tudo. E a gente ainda não tá na Páscoa, mas nós já temos as Marcelas aqui, que é uma coisa muito tradicional aqui no Sul. Marcela nessa época do ano, né? Ela é colhida com todo um ritual e ela faz muito bem aos ambientes. Eu vou desejar um feliz Páscoa, mas eu acho que eu vou ter contato com vocês antes ainda, tá? Muito obrigada por terem me acompanhado até agora. Gratidão, gratidão, gratidão.